Boa tarde, né, novamente a todos. Mais uma vez aí, obrigado pela presença, né? Hoje eu já tenho assim, novidades para vocês. Ainda não é a que nós tanto nós esperamos, mas é uma novidade boa, né? É uma coisa boa, né? Então a Microcamp, nós aqui da Microcamp já estamos em mais uma fase. Tá? Essa fase ela vai permitir, porque a Microcamp entrou na justiça para ver se conseguia o direito de poder receber vocês, alunos, para virem fazer trabalhos, tá? Por exemplo, tem um trabalho de Photoshop, de Illustrator, que você não tem o computador em casa para fazer, a Microcamp ganhou na justiça a possibilidade de vocês poderem vir aqui para a Microcamp fazer esse trabalho, tá? Além disso, nós temos também a liberação para dar aula de reforço, mas que o número não ultrapasse 4 alunos por turma. Então, digamos que vocês ou alguns de vocês estão precisando de aula de reforço, tá? Então, nós podemos agendar para que essa aula de reforço já possa acontecer na Microcamp, tá? Mas que, claro, como eu falei, não ultrapasse o número de quatro alunos. Então, assim, é mais um passo importante que a gente está dando aí. Outra coisa que posso adiantar para vocês também é que a volta às aulas, ela não vai, aliás, o número de alunos permitidos vai ser apenas um aluno por computador, tá? Tem uma coisa que até eu fiquei com dúvida, depois fui pensando, e colocaram lá uma quantidade de 10 alunos por turma. Só que, claro, o laboratório que vocês ficam, que é o laboratório de notebooks, ele tem 15 notebooks por turma, aliás, na turma, tá? Então, me parece que 15 de vocês vão ficar na turma, e se por acaso esse número, claro, porque a turma de vocês, se não me falha a memória, ultrapassa os 15 alunos, vai ser a saída vai ser fazer uma mudança de horário para alguns de vocês, tá? Então, isso de acordo com a lei. Teve um caso, não vou garantir, né? Eu tinha falado para vocês que o governo ele estimava que nós voltaríamos, por exemplo, no final do mês passado ou até a primeira quinzena desse mês, ou seja, a primeira quinzena é amanhã. Só que o governo ele voltou atrás, ele não vai fazer isso daí, e a estimativa ele passou a ser para o próximo mês, tá? Isso tendo em vista um aumentozinho aí nos casos, tá? de contaminados. Então, ficamos nessa expectativa agora para o próximo mês. Mas, como eu falei sempre para vocês, só é vocês ficarem ligados sempre nos pronunciamentos do governador. Assim que ele decretar a nossa volta, e nós voltamos, ele decretou no dia, a gente já informa para vocês, para na próxima aula já ser, né? Então, vamos sempre ficar ligadinhos aí, tá? Eu vou compartilhar aqui o slide para a gente poder começar. De antemão, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Em relação à possibilidade de reposição, a possibilidade de vir fazer trabalho aqui na Microcamp, de vir usar os computadores. E aí, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Eu não tenho. Certo, Vanessa. Pessoal, diga mais aí. Eu acho que deve ter um delay tão grande, porque eu faço uma pergunta, vocês não respondem, e aí eu fico sem saber se vocês Também estão não ouvindo. tenho. Ok, Mirella. Eu fico sem saber se vocês estão ouvindo, se a internet de vocês está boa, se não está. Então, é aquilo que eu venho pedindo para vocês sempre. Interajam mais, não precisa estar citando o nome de um, de outro, perguntando a respeito de se vocês entenderam ou não. Comece a interagir aí, tá?
Boa tarde, Matias. Beleza, vamos lá. Pessoal, na aula passada eu mostrei para vocês, né, na aula de 15 dias atrás, mostrei para vocês sobre a importância das palavras-chave, né? Vimos como fazer uma otimização externa, que seria lá no Google AdWords, né? Que seria aquela propaganda, né? Que a gente patrocina para que o Google possa nos dar os primeiros resultados de pesquisas, tá? Na sequência, ele vem aqui, ó, estrutura do site e páginas. E ele diz o seguinte aqui, ó, embora o Google classifique páginas e não sites em suas buscas, o primeiro ponto importante é o tipo de conteúdo do site, ou seja, um site que fala de jogos deve estar uniformemente otimizado para o assunto. Um segundo ponto importante é a forma como as páginas são acessadas e quais URLs são utilizadas. Então, aí, pessoal, nós temos dois pontos a falar, tá? Primeiro, digamos que você tenha um site, e esse site ele tenha, por exemplo, a página inicial, que a gente chama de index, já falei para vocês sobre isso. Aí, digamos que no seu site você tenha página inicial, produtos, por exemplo, serviços, contatos, quem somos. Você tem 5 páginas aí. Então, o que, que vai acontecer? O Google ele não vai ranquear todas com a mesma pontuação, tá? O que acontece? Cada uma das páginas ela vai ter uma relevância para o Google, tá? Então ele analisa por página e não por um conjunto de páginas, digamos assim. Só um instante, pessoal, aqui. Bom, então, como eu estava falando, esse ranqueamento aí não é feito, por exemplo, pelo conjunto de páginas em si, tá? Ele é feito pelas páginas de forma individualizada. Então, o ranqueamento não é feito pelo site, sim pela quantidade, aliás, e sim pelas páginas de forma individualizada. Outra coisa que esse slide coloca aqui é a respeito de você, por exemplo, se o seu site, o objetivo principal é vender um produto, tá? Então, quer dizer que esse produto vai ser ele que vai ser otimizado, ou seja, vai ter que ser citado, tá? Então, suponhamos que o produto que você vende, ou que você está desenvolvendo no seu site, seja, por exemplo, livros. Tá? Então, a palavra-chave que deve ser utilizada é exatamente a palavra livros. Então, a palavra livros ela vai ter que ser citada várias vezes, vai ter que ser repetida, porque lembra que, aliás, eu não sei se eu já falei, mas essas palavras-chave elas devem ser repetidas entre 5% e 7% do total de todas as palavras. Então, quando se fala, ó, um site que fala de jogos deve estar uniformemente otimizado para o assunto, então, quer dizer, se o site é um site de jogos, então quer dizer que o assunto mais comentado dentro do site, ou a palavra mais comentada dentro do site, tem que ser exatamente jogos. Aí você pode colocar jogos de corrida, jogos de tiro, jogos de tabuleiro, jogos não sei o que lá, mas que a palavra jogos ela seja um carro forte para a otimização. E o terceiro ponto que ele fala aqui nesse slide é exatamente a respeito do link que você utiliza, tá? O Google, por exemplo, ele dá uma pontuação para a gente quando nós utilizamos links fáceis de serem lembrados. Então, na verdade, o que, é que acontece? Ele pensa como se fosse a gente, tá? Aí vem uma pergunta que eu faço a vocês. Nós temos 2 links aí na tela. Nós temos o primeiro linkzinho aqui e nós temos o segundo link. Na verdade, nenhum desses sites aqui existe. Isso aqui eu coloquei só para explicar a diferença de um e de outro. Por exemplo, https://www, site jogos MTech, por exemplo, .com.br/jogos/aventura 2142-2442, sessão 5434. Pessoal, a gente não vai lembrar desse link aqui nunca, tá?
Então, quer dizer, dentro desse link existe uma quantidade de informação muito grande. Observe que no segundo link, nós temos um link mais explicado, ou seja, mais simplificado, como, por exemplo, www, site de jogos, mctech.com.br/jogos/Mario. Tá? Então, quer dizer que ali, essa página vai mostrar jogos do Mario, por exemplo. Certo? Então, como tudo isso, quer dizer, o Google pensa como a gente pensa. Se alguém colocar um link enorme como está esse primeiro, a gente não consegue decorar. Então, se a gente não consegue decorar, isso é tido como uma prática não recomendada. Tá? Ou seja, uma prática que o Google não vê com bons olhos. Consecutivamente, ao invés de você ganhar uma pontuação maior com o Google, tá? Que essa pontuação é exatamente chamada de PageRank, infelizmente ele vai perder, tá, essa pontuação. Então esse link aqui, ó, a gente tem que pensar, pessoal, de uma forma mais clara possível, mais objetiva possível. E como é que a gente consegue, por exemplo, facilitar a leitura desses links aqui? Como é que a gente pode fazer isso daí? Deixa eu compartilhar aqui a janela como um todo, que eu já mostro para vocês que esse trabalho já começa a ser feito, pessoal, lá na página, ou seja, lá no site de vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, deixa eu procurar aqui. Segunda tarde. Então, ó, uma coisa, até curiosamente eu deixei aqui errado, tá? É até bom porque eu já mostro para vocês. Por exemplo, o que é que a gente deve evitar ao salvar um arquivo, por exemplo, do HTML, tá? A gente deve evitar esses espaços aqui, por exemplo, a aula de reforço, por exemplo. Pessoal, isso é uma prática ilegal, muito embora eu coloquei aqui por força do hábito, mas é uma prática não recomendada. Outro erro seria esse cedilha aqui que tem no reforço. Também é uma prática não recomendada. Por quê? No lugar desse cedilha aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de aparecer ou de poder aparecer algum caractere, como por exemplo esse izinho comercial, como também esse interrogaçãozinho aqui ao contrário. Então, quer dizer, tudo isso dificulta na hora do usuário final lembrar qual é o link, né, que está sendo utilizado. Então, dessa forma, o que é que eu devo fazer, por exemplo, na hora de salvar? Ó, se eu vou usar a aula de reforço, o que é que eu vou fazer? Ó? Ou eu deixo tudo junto, ou eu coloco um underline aqui. Ó. O underline ele corresponde a um espaço. E no lugar do cedilha aqui, eu só coloco o C. Então, esse daqui, por exemplo, seria a prática mais recomendada para se fazer. Eu ainda aconselho, até mais interessante, é que ao invés de você ter palavras, por exemplo, compostas, você use apenas uma palavra. Por exemplo, bordas, poderia utilizar reforço, como eu usei aqui, ó, perspectiva. Não é correto utilizar acentos, então esse revisão aqui eu tiraria, eu colocaria só o azinho. Então, quer dizer, quando eu coloco, e aqui eu vou fazer também, ó. Colocar aqui, ó, trabalhando com caixas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, poderia resumir aqui, deixa eu ver aqui só se eu corrijo. Eu poderia resumir aqui e colocar simplesmente caixa, ó, tá? Ficaria mais interessante, ficaria mais fácil para um usuário final ele poder lembrar a respeito disso. Outra coisa que não é recomendável é usar números, por exemplo, ó. Então eu vou colocar, por exemplo, eu não tenho mais nenhum efeito aqui, então eu vou tirar, vou só deixar efeitos. Tá? Então, o correto de você, por exemplo, salvar os seus arquivos HTML seria utilizando essa lógica aqui. Essa lógica aqui de salvar um arquivo, ele simplesmente influencia na forma que você vai salvar. Então, se você colocar caracteres especiais, acento, espaços, ele pode tornar, por exemplo, um link muito grande, coisa que o Google não acha interessante, e por isso ele vem a reduzir a pontuação do site. Ok, pessoal? Deu para entender aí esse slide? Hein, pessoal? Deu para... Deu.
Só 2 pessoas me responderam aqui, 3 pessoas me responderam. Eu tenho 8 pessoas online aqui, apenas 3 pessoas me responderam. E aí, pessoal? Vamos lá, os demais aí, por favor. Pessoal, tanto que eu falo nisso daí, vamos interagindo, por favor. Tá? Matias, Vitória, não espera eu estar citando o nome, não, tá? Vocês já vão respondendo aí. Então, pessoal, nesse próximo slide aqui, ele coloca aqui para vocês a respeito das URLs amigáveis. E o que seria essa questão da URL amigável? O URL, pessoal, é esse mesmo endereçozinho aqui. Então, a gente pode citar, por exemplo, que esse primeiro link aqui, ó, essa primeira URL, ela não é uma URL amigável, tá? E a segunda URL, ele seria amigável, porque ela está clara, ela está objetiva, tá? Ele diz o seguinte... Tá não mostrando aí? Deixa eu verificar aqui. Ah, porque eu tirei o compartilhamento aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, como eu estava falando, vocês estavam só ouvindo aí, as URLs amigáveis, por exemplo, nesse primeiro link aqui, tá, ó, nesse primeiro linkzinho aqui, não é uma URL amigável, tá? Por quê? Porque ela tem todo esse símbolo, tem todos esses caracteres especiais, todos esses números, o que não, como eu acabei de falar, não vai acontecer das pessoas conseguirem memorizar. Já o segundo link, eles já são URLs amigáveis. Agora. Oi, Samuel, boa tarde. Boa tarde, me desculpe por ter entrado agora, porque eu tinha saído. Beleza, Samuel, tranquilo, importante que você entrou. Então, diz o seguinte, ó, URLs amigáveis. Ó, as URLs amigáveis são fáceis de serem entendidas e memorizadas. Elas não utilizam valores complexos, como números grandes, e são compostos por palavras compreensíveis. Para aplicar o recurso, deve ser utilizado um arquivo htaccess, onde é possível montar as regras de acesso, tá? O arquivo deve ficar na pasta raiz do site. Pessoal, existe esse arquivozinho aí, o htaccess, por exemplo. Na verdade, é como se fosse um arquivo de texto, tá? E observe que ele mostra um códigozinho aqui PHP, se vocês observarem, que ele tem aqui, ó, Rio, tem um nomezinho aqui em inglês, tá? Cursos e assim por diante. E pessoal, para que serve esse arquivozinho aí? Por exemplo, digamos que o nome da pessoa fosse o seguinte, o Wynberg Milton, por exemplo. Aí você vai dizer, como? O Wynberg Milton? Ah, mas pode me chamar de Milton, tá? Então, esse arquivo htaccess, basicamente, ele tem a função de informar o Google o quê? Ó, o nome dessa página, por exemplo, é técnicas, observa aí no link, ó, técnicas, porcentagem 20 de porcentagem, 20 de SEO. Então, o que é que acontece aí? Ele diz, ó, o nome do arquivo é esse, mas pode chamar de uma forma mais simplificada, por exemplo, técnicas de SEO, tá? Então, esse arquivo htaccess aí é um arquivo de texto, mas que utiliza um código PHP, que a gente não vai trabalhar com ele, tá? Com esse objetivo, tá, pessoal? Com o objetivo exatamente de informar o Google que o nome é grande, mas que ele pode ser chamado pelo nome menor. Então, isso é uma forma de facilitar a compreensão do código juntamente ao Google, tá? Mas, de toda forma, se você quer, digamos, facilitar a sua vida, então passa a deixar os arquivos HTML salvos da forma que eu acabei de mostrar para vocês, tá? De não usar espaço, de não utilizar acentos, de não utilizar caracteres especiais, tá? Então, é legal que você possa estar ligado nesse pontozinho aí, ok? Alguma palavra, aliás, alguma dúvida, alguma palavra que vocês queiram colocar aí? E pessoal, agora quando eu perguntar a vocês, eu vou ficar esperando até que vocês respondam. Quando vocês não responderem, eu não passo para o próximo slide. O professor, nesse link, a URL amigável é o quê? Microcamp é? Nesse caso aqui, esse link aqui que você está vendo aqui na tela, ele não é um link amigável,
Tá? Inclusive, eu não botei o que seria o exemplo de um link amigável, mas aqui no slide anterior, você entende como um link amigável qualquer link ou qualquer URL que seja de fácil compreensão. Por exemplo, esse aqui, ó, ele tem ali, ó, file, dois pontos, barra, barra, dois pontos, barra, turmas. Então, digamos que a gente conseguisse reduzir isso daí para simplesmente turmas, microcamp, barra, técnicas de SEO, por exemplo. Então, quer dizer, fica mais fácil da gente compreender o link. Agora, se a gente utilizar porcentagens, se a gente utilizar números, então tudo isso dificulta na compreensão e na parte de memorizar, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo bem claro para vocês aqui. Só um instante, deixa eu só compartilhar aqui para a gente dar uma olhada em sites que já estejam, claro, publicados. Tá? Olha só, esse link que vocês estão vendo aqui, claro, ele não é uma URL amigável. Como é que vocês vão decorar, por exemplo, essa URL? Seria uma coisa bem complexa, né, de vocês fazerem isso. Mas olha só, por exemplo, aqui, ó. Se eu coloco, inclusive vocês podem observar, ó, que nós temos aqui, ó. Eu estava até pesquisando porque eu estou trabalhando um módulo sobre empreendedorismo. Eu estava explicando sobre um plano de negócio do Sebrae. E olha, para reforçar aquela forma que eu falei aqui, ó, da gente não poder utilizar, aliás, da gente não deve utilizar, por exemplo, espaços, e sim caracteres especiais. Olha, por exemplo, nesse link aqui, ó, soluções, ele não utilizou o C cedilha, não utilizou o acento, não utilizou o espaço, e sim um underline, tá? Então, ó, www.sebrae.com.br/sites/portal-sebrae/soluções online, tá? Sem espaços, sem acentos, sem caracteres especiais. Então, conceitualmente, fica mais fácil para a gente compreender, tá? Mas olha se eu fosse ter que decorar, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo, tá? Deixa eu fazer um teste aqui, que às vezes, deixa eu pensar aqui um site para a gente fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Globo. Olha só, Globo, por exemplo, está aqui uma URL amigável, ou seja, é uma coisa fácil de ser compreendida. Por exemplo, vou clicar aqui nesse linkzinho, ó. Deixa eu ver se agora, pessoal, imagina se a gente tivesse que decorar todo esse link aqui, ó, g1.com.br/ciência-i-saúde. Pessoal, isso daqui ficaria inviável para a gente decorar tudo isso, tá? Então, aqui você pode perceber um link que não é amigável, que ele é muito extenso, muito embora ele não tenha caracteres especiais, muito embora ele não tenha, por exemplo, espaços, mas ele é muito grande, tá? E aqui, por exemplo, um link amigável, que a gente consegue memorizar de uma forma bem fácil, tá? Deu para entender agora? E pessoal, deu para entender agora? Vamos lá, pessoal, interajam aí, por favor. Vamos lá. Continuando aqui, eu acho que eu já falei para vocês sobre como é feito as hospedagens do site. Sim, já expliquei para vocês como é feito esse processo. Aí, pessoal. Sim. Pronto, vamos dar uma recapitulada. É tão fácil dizer um sim, dizer um não, pessoal. Tão fácil. Vamos lá. Pessoal, o que muita gente fica pensando... Aliás, eu posso colocar para vocês assim, que tem muitas coisas, mesmo vocês trabalhando com tecnologia, aliás, estudando tecnologia, algumas coisas as pessoas não param para pensar. Ou seja, algumas perguntas, como, por exemplo, como é que a internet funciona?
né? De onde vem a internet, quem fabrica a internet, quem desenvolve a internet. Tem coisas que muitos de vocês, eu tenho certeza, vocês não pararam para pensar ainda, tá? Assim também como o seguinte, como é que faz para um site ele estar no ar, né? Para um site, a gente poder acessar um site, como é que faz para ele estar lá? Geralmente nós apenas nos preocupamos em acessar o site, mas a gente não sabe muitas vezes como esse processo é feito, tá? Então tem muitas perguntazinhas de tecnologia, principalmente, que a maioria dos usuários não param para pensar, para tentar entender como isso funciona. E ele diz o seguinte, pessoal, existem várias empresas que oferecem um serviço de hospedagem e a escolha de um bom servidor afeta diretamente no trabalho de SEO. O Google Bot faz a leitura de páginas já indexadas várias vezes, tá? E sempre o conteúdo dessas páginas devem estar disponíveis. Então, o que acontece? Como é que faz para o meu site ele estar no ar e as pessoas poderem acessá-lo de qualquer parte do mundo? Então, nós temos dois segmentos, nós temos duas coisas a fazerem aí. Primeiro, a gente tem que ter um ID. E o que é esse ID? Nós temos que ter um identificador, ou seja, algo que nos identifique para que as pessoas possam nos achar. E esse ID, no caso, é chamado de domínio, tá? O que é o domínio? Domínio é o nome do site, propriamente dito, tá? Por exemplo, como é que as pessoas podem enviar um e-mail para você? A partir do momento que as pessoas sabem qual é o seu e-mail. Se as pessoas não souberem o seu e-mail, que é o seu endereço pessoal eletrônico, as pessoas não conseguem enviar a mensagem para vocês. A mesma coisa acontece no site, tá? Então, o site, para que as pessoas acessem, primeiro, é preciso que as pessoas saibam o nome do seu site. E se as pessoas não souberem o nome do seu site, o que é que eles vão fazer? Vão pesquisar no Google, tá? Então, se você não tiver com a estrutura de SEO pronta, tá? Bem estruturado, muitas vezes as pessoas não conseguem localizar o seu site. Só para vocês terem uma ideia aí, estima-se que existem mais de 2 bilhões de sites em todo o mundo. Tá? Então, quer dizer, é muito site. E todos esses sites, ele tem uma coisa particular. Nenhum deles é igual. Tá, pessoal? Todos eles têm um nome diferente. Então, se a gente não saber o nome desse site, a gente vai ter que procurar no Google. Tá? Mas se você não estruturou ele direitinho, consecutivamente, pode ser que as pessoas não consigam localizar o seu site. Então, esse Registros BR, por exemplo, ele é o site, ele é digamos, uma empresa, digamos assim, que regulamenta a criação de sites ou a criação de domínios no Brasil. Tá? Então, qualquer site que for criado, ele vai ter que ser registrado nesse registro BR. Não tem para onde, tá? Então, para você registrar um domínio, por exemplo, digamos que o Samuel vai criar um site, por exemplo, tá? E um exemplo, samuelpereira.com.br, digamos assim. Então, para o Samuel criar esse site, ele vai ter que vir aqui, por exemplo, Samuel Pereira, e ele vai pesquisar. O que não deve acontecer é de haver, por exemplo, um outro site exatamente igual, que nesse caso existe, samuelpereira.com.br já está em uso, tá? Ou seja, se eu vim aqui, olha só, se eu vim aqui em cima e colocar, samuelpereira.com.br, já existe esse site. Outra coisa que eu posso falar, tá vendo? Samuel Pereira, que é um vereador não sei de onde, tá? Então, teria que dar uma olhada aí. Mas observe que eu não posso criar dois sites exatamente com o mesmo nome. Aí o Samuel teria que usar uma outra estratégia. Inclusive, ele até sugeriu, samuelpereira.agr.ep.blog.dev.epo, aí tem lá o .forg, log, .net, ou seja, existem várias possibilidades.
mas igual não se pode criar. Então, o Registros BR é quem faz toda essa estrutura, digamos assim, toda essa organização. Então, nós temos que ter duas coisas para o nosso site ir para o ar. O primeiro é um registro, ou seja, é um nome, tá? E o segundo, a gente tem que hospedar esse site em um servidor um servidor online, um servidor web, que a gente chama. Tá? Então, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos ter um nome para que esse site seja chamado, e eu tenho que ter um local, como se fosse um hotel, para hospedar o meu site. Então, o registro BR aqui, ou seja, esse registro, se o Samuel quiser, primeiro que ele vai ter que mudar. Tá? Por exemplo, Samuel Pereira. E aí, Samuel, o que é que você sugere? Eu vou colocar tem aqui, ó, o pessoal usa muito aqui, quando já tem um em uso, o pessoal usa net, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. .net. Oh, meu Deus, passou aqui, eu não vi. Aqui, ó, .net. Digamos que o Samuel, ele vem aqui e diz, não, eu quero utilizar o samuelpereira.net.br. Como é que ele faz? Primeiro, aqui ele vai escolher se o cadastro dele vai ser feito utilizando um CPF ou se vai ser utilizando um CNPJ. Clicou aqui em continuar, pessoal, ó, clicou aqui em continuar, eu vou colocar aqui o meu só para a gente fazer um teste, tá? Ah, não, tem que fazer o cadastro. Deixa eu ver se ele mostra aqui os valores para a gente, tá? É porque tem que fazer um cadastro, óbvio, tá? Ao pensar dele já mostrar ali, ele não está mostrando, tá? Então, vou voltar aqui. Essa licença, ela geralmente, ela custa, tá? Vamos colocar aí, R$50 por ano, mais ou menos, tá? Então, mais ou menos R$50 por ano, o Samuel pode ter o direito de utilizar esse nome aqui, tá? Esse registro BR aqui. Então, é fácil de fazer isso, é barato, porque você vai pagar uma vez só por ano e tem direito a usar. Você pode fazer um contrato de 2 anos, 5 anos. Então, se você fizer de 2 anos, por exemplo, geralmente aparecia aqui a tabelazinha, não entendi por que não apareceu agora. Mas eu acho que tem que entrar aqui, deixa eu ver aqui, viu? Eu não lembro, pessoal, não lembro. Me deu um branco agora. Eu acho que eu tenho um cadastro aqui, mas me recordo da senha, melhor dizendo. CPF eu lembro, só não lembro a senha. E aí, o que acontece? Se você fizer de 2 anos, vai sair mais barato. Se fizer de 5 anos, sai mais barato ainda. Então, o primeiro ponto que você tem que ter para um site estar online é você ter um nome para usar, tá? Entenderam essa primeira parte aí? Vamos lá, estou esperando mais aqui. Cauã disse que sim, Liza disse que sim. Estou esperando ainda. Ainda tem aqui para responder, que não respondeu ainda nada. Ó, Samuel, Vitória, Micaele, Matias. Sim. Senhor, sim. Pronto, vai respondendo. Não precisa estar citando o nome de vocês não, minha gente. Vocês mesmos já podem ir fazendo isso, tá? Outra coisa que nós vamos ter que ter para publicar um site, tá? Vou colocar aqui, ó, servidor web, ó, servidor web. Existe, pessoal, vários servidores web, tá? Por exemplo, tem esse King aqui, ó, tá? Não conheço esse King ainda, mas deixa eu mostrar aqui os que eu conheço, tá? Deixa eu ver se tem aluno mandando mensagem aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui os mais conhecidos aqui, tá? Host Media, não. Deixa eu ver se ele está aqui na segunda página.
Deixa eu ver se eu acho, pessoal, o que sumiram, pelo menos os que eu conheço mais. Tá? Todos esses, na verdade, são servidores. Mas tem uma aqui, deixa eu modificar aqui a pesquisa. Ah, pessoal, HostGator é um dos mais famosos. Deixa eu ver se, ó, Local Web, tá, pessoal? E o Hostinger. Então, esses aqui são os mais famosos aqui. Esse... Olha só, esse King Ghost aqui, ó, King Host, melhor dizendo, eu não conheço ele, tá? Não tinha visto ainda, mas deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que se preocupar, basicamente na hospedagem, é o seguinte, questão de suporte, tá, pessoal? Se você vai ter suporte, o que é que você vai ter direito na criação desse site? E observe que é uma coisa muito, muito barata, tá, pessoal? Por exemplo, ó, R$ 9,50 por mês, tá, pessoal? Ou seja, R$ 10 para você ter um site hospedado, né, na internet. E aí o que é que acontece, pessoal? O que é que, por exemplo, se você criar um plano de R$ 10, vou colocar aqui R$ 10, o que é que você vai ter? O que é que você vai ter? Como é que eu posso colocar para vocês aqui? De acesso. Então você tem um site. Esse site, se não me falha a memória, ele quer dizer que você teria que ter um site com uma página só, tá? Por R$ 9. Você vai ter direito a uma licença um espaço de 256 megabytes de memória, 10 GB de espaço para o site, contas ilimitadas de e-mail, por exemplo, 50 GB, tá? Então, o que seria, por exemplo, essas contas de e-mail? Por exemplo, prof.jadiel@microcamp.com.br. Quer dizer, isso é uma conta corporativa. Então, se você criar um site, por exemplo, você vai ter direito a criar e-mails utilizando o domínio do seu site, tá? Então, seria basicamente isso daqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, bancos MySQL ilimitado, quer dizer, você pode utilizar banco de dados, pessoal. Ó, você pode utilizar banco de dados, tá? Só que o banco de dados ele tem um limite apenas de 5 GB, ok? No banco de dados. Certificado SSL, por exemplo, é esse cadeadozinho aqui, pessoal, ó, na parte superior, tá? Que é um certificado de segurança, então você ganha ele. Só que, se você for utilizar, por exemplo, se você for comprar pacotes maiores, digamos que o seu site ele tenha, como eu falei, o index, ele tenha produto, serviço, contato, quem somos, já são 5. Então, você teria que contratar esse plano de R$ 26 aqui por mês, porque um só aqui não iria dar o suporte que você deseja, tá? Então, teria que ser R$ 26 por mês, ou seja, muito barato também. Observe que enquanto você teria aqui a memória de 256 para uma página só, aqui você já teria 1 GB, você teria 25 GB de espaço, aqui só seriam 10 GB, contas ilimitadas de 200 GB, banco de dados de 12 GB e olha, observa o que mais você vai ter direito, tá? Ou seja, vai ter direito a um monte de outros recursos. Isso sem falar, pessoal, por exemplo, quando vocês forem contratar, o que é que vocês devem pensar aí? Ó, digamos que deu problema no meu site, tá? No site deu problema. Eu vou entrar em contato com o servidor de hospedagem. Cada contratozinho desse daí, ele dá, pessoal, como é que eu posso colocar aí para vocês? Ele dá um tempo para o suporte, tá? Ele vai dar um tempo para o suporte, ou seja, 24 horas, 36 horas, 48 horas, ou seja, 72 horas. Então, às vezes, o barato aqui sai caro. Aí, imagina você ter um site que as pessoas estão precisando acessar, ou você está precisando vender pelo site, o site tem problema, mas o seu site só será corrigido daqui a 3 dias, por exemplo. Então, é algo que muitas vezes não é vantajoso, tá? Observe que aqui, ó, já é R$ 9,39. Isso o plano P, o plano M, R$ 12,79, tá? E o plano Turbo, R$ 25. E, claro, você tem que observar isso daqui, ó. O que é que você vai ter suporte, tá?
por exemplo, para sites ilimitados. Então, aqui, ó, não diz até quantas páginas você tem acesso. Diferente que aqui, ó, é no máximo 5 páginas, tá? 5 sites aqui. Então, ó, aqui já é para sites ilimitados, ok? Então, por exemplo, o HostGator é um dos servidores bem mais falados, tá? Aí tem o HostGator, tem o LocalWeb, tá? LocalWeb, inclusive, ele tem vários tipos de servidores, não somente de sites, mas tem servidores de e-mail, de mensagens, de marketing, de um monte de tipos aí, ó. Ele dá até a possibilidade de você criar sites utilizando a própria plataforma. As outras também dá, tá? As duas outras que eu mostrei para vocês. Então, se vocês quiserem criar um site utilizando o próprio LocalWeb, por exemplo, você pode. É só você comprar. R$ 6,90. Tem deles que dá até grátis essa criação de site. Só que, assim, eu não recomendo muito. Por quê? Você não vai utilizar o HTML. Então, se você não vai utilizar o HTML, você não sabe como é que está, por exemplo, as técnicas de SEO implantadas no site que você cria aqui. Tá? Você não vai ter esse acesso. O resultado, talvez você não consiga ser ranqueado exatamente porque, primeiro, o site, possa ser que ele tenha uma estrutura, mas muitas pessoas vão utilizar a estrutura igual a você. E a gente vai falar dessa questão de sites repetidos. Ou seja, eu sou desenvolvedor, aí eu crio um site para uma loja de carros e vendo. Aí chega uma outra loja de carros e diz que é um site também. Aí eu vou lá, apenas modifico o visual, as cores e tal, e vendo para outra loja. Tudo isso implica na evolução do site no quesito técnicas de SEO, que a gente vai falar nisso mais à frente. Então, quer dizer, muitas vezes não é interessante você utilizar esses criadores de sites por isso, tá? Porque muitas vezes você não vai saber qual é a estrutura que está por trás dele. Em seguida, tem aqui, ó, hospedagem de sites, ó, recursos ilimitados, ele vai lá, dá um monte de coisa aqui, ó. Inclusive, ele está oferecendo aqui domínio grátis. Me parece que os outros também, tá? Por R$ 9,90, tá vendo? SSL grátis, tá? Que é aquele cadeadozinho de segurança. E existem vários outros aqui, ó. Registro de domínio por R$ 36,00 por ano, tá vendo? Você pode registrar por aqui também. Só que como a LocalWeb, ela tem todos esses servidores têm parceria com aquele Registros BR, então, quer dizer, eles compram um pacote, o Registro BR, e vai vendendo para os usuários, tá? Então, basicamente, funciona assim. Eu posso, claro, fazer a mesma consulta aqui se o domínio já está em uso, tá? Por exemplo, Samuel Pereira, por exemplo, ó, Pereira, por exemplo, .com.br, vou pesquisar, observa que, claro, ele já diz que existe, ó, registro de domínio com pagamento anual, ó, ele não aceitou, ó, que pena, o domínio Samuel Pereira já está em uso, e aqui você pode escolher, ó, br.com.br, .org, .web, .net, por exemplo, ó, R$ 36,00 por ano. Então, você já pode fazer isso aqui também, tá? Por último, eu tenho aqui o Hostinger, também, que é outra plataforma. Eu acho muito barato isso daqui, pessoal. Eu, particularmente, não usaria esse plano econômico de R$ 3,00 por mês, que vai dar direito a vocês a muita coisa aqui, tá? Só que você observa, ó, certificado grátis, valor, não entendi isso daqui, tá? Domínio grátis, não tem, tá? Então, tem que observar essas observaçõezinhas aqui, tá? Esse outro aqui, ó, de R$ 8,00, ele já dá mais, até 100 websites, tá vendo, pessoal? Enquanto o outro ali só dava 5, esse daqui dá 100, ó, 100 contas de e-mail, os outros ali davam limitado, então você vai ter que fazer essa comparação aí de qual é o servidor de hospedagem mais viável, tá? Aí você vê, por exemplo, esse business aqui, que é exatamente para negócios, tá? Para lojas virtuais, basicamente isso, tá? E ele vai explicar aqui o que se tem direito. Então, nós precisamos, pessoal, desses dois pontos para que eu possa ter um site, por exemplo, hospedado e na internet, para que todos possam, obviamente, terem acesso, tá? Tem gente entrando aqui, eu não vi, Vanessa.
Pessoal, deu para entender aí? Sim. Professor, o senhor não vê não, né, o chat de lado. Vejo sim. Vê o chat aqui do ladozinho aqui, quando o senhor está apresentando. Vejo. Dessa eu não sabia, não, que eu faço minhas apresentações em outros aplicativos, não aparece no chat. Quando eu estou dando aula aqui, ó, deixa eu mostrar para você, Samuel, o que é que eu vejo quando, por exemplo, eu estou dando aula com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro que eu escolho o que é que eu estou vendo, né? O que é que eu quero ver, melhor dizendo. Então, por exemplo, se eu compartilho só o PowerPoint aqui embaixo, ó, então, nesse caso, claro, agora eu não estou vendo o chat. Mas se eu compartilho só o PowerPoint, eu posso compartilhar o PowerPoint e estar aqui ao mesmo tempo visualizando o chat de vocês. Tá? Posso fazer outras coisas também. Ok? Inclusive Porque vocês... eu gosto para apresentar a tela toda e Inclusive, pessoal, aqui, ó, nesse parágrafo compartilhado, abrir bandeja de compartilhamento. Vocês têm também, viu? Vocês têm também. Eu não sei se tem no celular, que eu não testei ainda, mas eu creio que sim. Mas para quem está usando, por exemplo, o Microsoft Teams no computador, suponhamos que você queira compartilhar alguma tela, por exemplo, você está lá no Sublime, aí você, professor, olha aí se está certo, você pode vir aqui e compartilhar. E eu vou ver a sua tela da mesma forma, tá? Então, compartilhamento eu faço assim. aqui, ó. Abrir bandeja para compartilhar. Ó, certo? Ok? Certo. Pessoal, deu para entender aí essa questão do registro do site e a hospedagem do site? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu só não estava na parte do registro. Só não está na parte do registro? Deixa eu voltar aqui, Vanessa. Só um instante. Eu estava explicando, Vanessa, é o seguinte, ó. Para a gente ter um site online, a gente precisa de duas coisas. Um deles é a gente ter o direito de usar o nome do site. Por exemplo, você vai criar um e-mail lá no Gmail. Não sei se quando você foi criar, apareceu uma mensagem dizendo que alguém já estava utilizando aquela primeira opção que você queria. Aconteceu isso com você já? Sim, muitas Pronto. vezes. Então, aqui o site é a mesma coisa. Eu não posso criar um site que ele já esteja em uso. Ele tem que ser único, tá? Então lá a gente usa, por exemplo, para criar um e-mail, a gente usa o Gmail, a gente usa, por exemplo, o Hotmail, a gente usa Ball, a gente usa Terra, mas nenhum deles pode ser exatamente igual. Então, no Brasil, quem faz esse registro, tá? É exatamente esse registro BR. Tá? Então você tem que pagar uma mensalidade, aliás, pagar uma anuidade, um valor anual, para ter direito a usar um nome. Por exemplo, Vanessa, você pode colocar vanessa.com.br. Então, se já existir Vanessa, você não pode usar, você tem que usar Vanessa alguma coisa, entendeu? Então você tem que pagar isso daqui anualmente. Ok, Vanessa? Deu para entender? A Vanessa já saiu. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, tá? Nós temos um arquivo chamado arquivo robots.txt. E ele diz o seguinte, ó, o robots.txt é um arquivo de texto simples que informa para o Google Bot quais páginas e diretórios do site devem ou não ser indexadas. O exemplo a seguir de arquivo robots.txt
faz a configuração para qualquer robô de busca, ou seja, sites como Google, Bing, Yahoo e assim sucessivamente. E basicamente, pessoal, o que é que acontece aqui com esse arquivozinho robots.txt? Suponhamos que você criou um site, tá? Mas tem alguns diretórios que você não quer deixar ele público. Por quê? O que é que acontece aí? Quando você publica um site na web, obviamente, o nome publicar já vem de deixar público para qualquer pessoa ter acesso, não é essa lógica? Eu vou publicar, então eu vou deixar um conteúdo público. Então, pode acontecer, por exemplo, de alguns diretórios dentro do seu projeto, você não querer que ele seja publicado, ele seja público. Consecutivamente, se ele é público, tanto o Google tem acesso, como qualquer outra pessoa tem acesso. Então, imagina, por exemplo, digamos que eu tenho, deixa eu compartilhar aqui novamente, tá? Digamos que eu desenvolvo um site para uma escola, tá, pessoal? Desenvolvi um site para uma escola e o site tem um serviço web, por exemplo, funciona online, onde eu devo escanear, por exemplo, o histórico do aluno quando ele vem estudar na escola e fica tudo armazenado online, por exemplo. Então, digamos que tenha uma pasta, essa pasta, por exemplo, seja, vamos colocar aqui, por exemplo, a pasta IMG, por exemplo, de imagens. Só que essa pasta de IMG, que eu estou me referindo, né, no exemplo, é onde está, por exemplo, dados pessoais dos alunos matriculados. E, claro, eles não podem ser públicos de forma nenhuma. Porque, caso contrário, alguém vai lá e pode pegar os dados dos alunos, né, ter acesso aos históricos dos alunos, o que é algo, claro, privado, não se pode ter acesso. Aí, o que acontece? Através do Sublime, deixa eu fechar aqui. Deixa eu só fechando aqui, que eu quero. Através do Sublime, eu vou criar um arquivo, inclusive, eu já até digitei aqui, por exemplo, eu vou só abrir um novo aqui, porque esse aqui já é de outra página. Então, primeiro, professor, precisa eu vir aqui em View e descobrir e informar que é um arquivo .txt? Pessoal, não precisa, tá? Por que não precisa? Porque o Sublime, ele é um editor de texto. Então, um TXT já é um arquivo de texto. Tá? A gente pode fazer isso lá no final. Observe, tanto é que não tem essa extensão aqui, TXT. Tá vendo? Aí, o que é que você vai fazer? Colocar, por exemplo, vou copiar isso daqui, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil aqui, tá? E eu vou, através dessa linhazinha, informar quais são as pastas, por exemplo, quais são os diretórios que eu quero que o Google nem entre. Ou seja, o Google, quando ele chegar, por exemplo, vai ter um arquivozinho, vou até colocar outro aqui, por exemplo, eu vou colocar, por exemplo, históricos, um exemplo, históricos, digamos assim, tá? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou lá em arquivo, salvar, vou fazer o mesmo Ctrl S, e aqui eu vou procurar qual? Vou procurar a pasta de vocês aqui, a segunda tarde, Então, eu vou aqui, coloco um arquivozinho chamado de robots.txt. Pessoal, só isso. Então, já salvei. E aí acontece que o Google não vai acessar nem a pasta dados, nem a pasta IMG e nem a pasta históricos. Tá? Então, você vai observar que agora o arquivo robots.txt, observa que ele já está dentro do projeto. Tá? E lembrando que, pessoal, quando eu vou enviar um arquivo lá para aquele servidor de hospedagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, por exemplo, Hostinger, HostGator, LocalWeb, por exemplo, eu tenho que enviar o quê? Eu tenho que enviar tudo isso daqui, tá? Eu vou ter que enviar o projeto inteiro, que na verdade, eu já falei para vocês como é que faz, mas, vou clicar com o botão direito aqui, segunda tarde, tá? E eu vou fazer isso daqui,
adicionar para o arquivo, tá? Por quê? Porque eu sei que eu não posso, ó, só clicar em OK. Eu não posso, por exemplo, importar pastas. Se vocês tentarem enviar uma pasta por e-mail, vocês vão ver que vocês não vão conseguir. Agora, se vocês compactarem o arquivo, ó, deixar ele nesse formato aqui, aí você consegue... Não sei que alguém está entrando aqui. Aí você consegue, sem problema nenhum, fazer a exportação lá para o servidor web, tá? Então, quando você vai hospedar alguma coisa, você faz com ele compactado, tá? E não nesse formato aqui. Faz assim, tá? Então, todos os arquivos, por exemplo, todas as páginas HTML, quanto também os arquivos de configuração, a gente coloca dentro da pasta principal. Então, a pasta principal é essa daqui, ó, segunda tarde. Ok? Deu para vocês compreenderem aí? Para que serve esse arquivo robots.txt? E aí, pessoal, deu para entender aí? Enquanto vocês respondem aí, eu vou só pegar uma aguinha agora aqui, tá, pessoal? Vocês demoram tanto a responder que dá tempo de eu tomar água. Romano. É uma casquinha de romano, bota na boca. Só responderam aí quem... Deixa eu ver quem foi que respondeu aí. Somente uma pessoa, só a Liza respondeu. Eles são complicados demais. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Olha só. Isso é quando informa que não deve ser acessado, é? Isso, exatamente. A gente informa, através do arquivo robots.txt, quais os sites de buscas não vão acessar aquelas pastas de forma nenhuma. Entendeu? Então a gente usa exatamente para informar ao Google o que não deve ser acessado pelo Google. Ou seja, é a mesma coisa você dizer aqui para o Google, aqui não, viu? Essas pastas você não acessa não. Tá? Então basicamente é isso. Outro arquivozinho aqui que é super importante é o sitemap. Tá? Então o sitemap na verdade é uma abreviação aí de mapa do site. Tá? Então o arquivo sitemap XML é utilizado para informar para o Google quais são as páginas do site e quais são as URLs de acesso para cada uma. Trata-se de um arquivo simples e criar e enviar esse arquivo pode acelerar o processo de indexação das páginas de um site. Então, basicamente, o que acontece? Eu não sei se vocês, em algum momento da vida de vocês foram participar de algum evento grande. Por exemplo, algum de vocês já foi para o Centro de Convenções em Maceió participar de algum evento? Eu não. Vamos lá, pessoal? Vanessa já não teve essa oportunidade ou já teve, Vanessa? Não tive. Ah, não teve, né? E aí, Liza, Cauã, Samuel, ninguém, Matias. Yes. Já foi participar, Samuel, de algum evento lá no Centro de Convenções? Mirelle.
Não, né? Não entendi o que o senhor Eu disse. não. Bom, eu perguntei se você já tinha ido participar de algum evento no Centro de Convenções de Maceió. Não. Pronto. Pessoal, é provável que com o tempo vai aparecer oportunidades para vocês fazerem isso. Tá? Quem sabe a pessoa, um evento de tecnologia lá no Centro de Convenções e a gente levar vocês, ó, quem sabe, vi né? muita propaganda disso, já vi muita propaganda. Então, pessoal, ó, o Centro de Convenções, né, em Maceió é uma coisa gigantesca, é uma coisa grandiosa, tá? Então, eu já fui algumas vezes participar de eventos lá e, na maioria delas, eventos de tecnologia. E aí, o que acontece? O local é tão grande, tem tanta coisa lá, que na entrada do evento, geralmente o pessoal coloca um banner com o mapa do Centro de Convenções. Ou seja, onde você encontra o que, basicamente, tá? Ou então, o que é que acontece? Fica algumas pessoas na entrada do evento para dar informações. Então, um exemplo, eu fui participar de um evento de tecnologia e eu e meus amigos chegamos quase na hora da palestra, porque você tinha que escolher o que era que você queria participar, porque tem lá, acho que é três auditórios enormes, né? E você escolhia o que era, naquele horário, o que era que você queria assistir, qual era a palestra que você queria assistir. E aí nós escolhemos uma palestra lá. Quando nós chegamos, sim, aí a palestra estava acontecendo no auditório 3, se não me falha a memória. Então, quando a gente chegou, já tinha pessoal na entrada do evento, então a gente chegou até elas e perguntou o seguinte: como é que eu faço para chegar no auditório 3? Que foi que elas fizeram? Ó, você pega aqui a escada rolante, dobra à direita, vai no final do corredor e tal, você consegue. Você chega até lá. Imagina se a gente ficasse procurando no centro de convenções inteiro onde era que ficava o auditório número 3. Muito embora tendo placas, por exemplo, informando os auditórios e assim sucessivamente. Com isso, demoraria, pessoal, um tempo maior, e talvez a gente chegasse, a palestra já tivesse começado, tá? Então, é uma coisa grande mesmo. Então, o sitemap, ele funciona exatamente com essa finalidade. Por exemplo, quando o Google rastreia você, que ele chega na página principal do seu site, ou no projeto principal lá, vai ter um arquivo dizendo o seguinte: ó, eu tenho uma pasta com o nomezinho index, por exemplo, tá? E essa página index, por exemplo, ela é a página mais relevante, ou seja, essa é a página principal, tá? Então, eu tenho outra, por exemplo, que é produtos, que é a segunda mais principal do meu site. Eu tenho outra que é, por exemplo, contatos, que é menos importante. Então, quer dizer, eu posso dar o quê? Uma prioridade. Se vocês observarem aqui, a prioridade vai de 0 a 1000, tá? O que não é recomendado é você, por exemplo, dar duas prioridades de 1000. Então, você tem duas de iguais valores. Então, geralmente, essa prioridade de 1000 aqui, você dá para aquela página realmente a principal, tá? Para você dar exatamente para a sua página principal mesmo. As outras você pode estar dando, por exemplo, relevâncias diferentes. Por exemplo, vamos ver como é que nós fazemos isso daqui, ó. Eu vou abrir um arquivozinho aqui no Sublime. Dessa vez eu vou lá, ó, envio, vou sintaxe, e eu vou procurar agora o XML. Pessoal, o XML, ela é uma linguagem bem parecida com o HTML, porém, tá, pessoal? Porém, ela tem uma estrutura de hierarquia. Então, basicamente, é para você organizar quem está dentro de quem. É realmente bem parecido com o HTML. Aqui no slide eu não coloquei a estrutura base do XML. O que é que a gente pode fazer aqui, ó, para ajudar vocês aqui, ó? Vou colocar aqui, ó, estrutura XML, tá? Ó, XML. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar só a estrutura. Pessoal, a estrutura do XML é só isso aqui, ó.
Ou seja, a base do XML geralmente só se coloca isso daqui, ó. Colocou isso daqui, aí digamos, tem aqui a URL, né? Porque o comando vai ser URL, vou dar um espaçozinho aqui, ó. URL, inclusive, pessoal, ó, pela facilidade de fechar automaticamente não, viu, pessoal? Basicamente a gente tem que fazer isso na marra. Outra coisa aqui, ó, que ele está colocando o lock que vem de local, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui lock. Vanessa, falou alguma coisa, Vanessa? Tem um corpo que nem tem no HTML? Não tem, é só isso daqui mesmo, é só esse cabeçalho aqui, que é a versão do XML, é apenas isso, tá? Apenas isso daqui. Aí, olha só, digamos que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar, deixa eu ver aqui se ele pegou o link completo, pegou. Eu vou usar aquele exemplo que eu estava, http, por exemplo, vou colocar assim, www.samuelpereira.net. Professor, a tela do senhor está travada. Pessoal, está travada para vocês também ou só para o Samuel? Pra mim tá normal. Ainda está naquela parte Macarite.net. Vixe Maria. Voltou. Já está totalmente bonitinho já. Tá bonitinho? Pronto. Vamos lá. Aí digamos que eu coloco aqui, ó. E aqui eu vou colocar. Deixa eu ver só a escrita aqui do inglês, que hoje meu raciocínio está meio defasado aqui. Priority. Priority. Olha só, como essa página aqui, ó, é a página principal do site do Samuel, eu vou dar, claro, uma prioridade para ele de 1000, lembrando que ele vai de 0 a 1000, tá? Então, digamos que o site do Samuel tem a página aqui, ó, tem a página principal, aí tem .net.br/ quem sou, por exemplo, quem sou, eu já vou dar o quê? Uma prioridade menor, porque a prioridade, eu estou dizendo para o Google, que a prioridade dele é maior na página inicial. Então, se eu tiver 10 páginas, por exemplo, no site, o que ele aconselha? Que você vá atribuindo como se fosse uma importância para cada uma delas. Então, vou colocar aqui, ó, contato, por exemplo. Aí eu vou aqui diminuindo, por exemplo, tá? Ele já está salvo, deixa eu... Aqui eu vou tirar esse quem sou novamente, vou colocar aqui, deixa eu ver, quem sou, contato, deixa eu ver aqui, vou colocar serviço, digamos que o Samuel presta algum serviço, né? Vou colocar aqui um 990, por exemplo, que é importante aqui, né? Não precisa também seguir a ordem, isso é uma questão de organização, mas como eu lembrei desse serviço agora, então, ó, quer dizer que se eu tenho aqui 10 páginas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas eu tenho aqui. Então, cada uma delas eu ia dando uma prioridade, tá? Deixa eu ver se está entrando algum, que eu vi um barulhinho ali. Não. Tá? Então, o que acontece? Eu vou dando uma prioridade para cada uma dessas páginas aqui, ok? Então, eu crio esse arquivozinho aqui, XML, observe que ele é bem idêntico ao HTML, faço lá um Ctrl S para salvar, e aqui eu vou colocar aqui, ó, site, app, tá? Ele já vem aqui com o XML, ou seja, não vai precisar, ele está colocando XML, tá? Porque ele já colocou, e aqui eu salvo, ó. Pronto, salvei, onde veio parar esse arquivozinho aqui, ó, XML. Inclusive, eu posso até adiantar para vocês que esse XML, essa linguagem XML, é uma linguagem que é utilizada para configurar sites. Então, por exemplo, você pode... vamos dar outro exemplo aí
do que serve esse XML. Digamos que vocês vão, claro, vocês vão criar um aplicativo no final do curso de vocês, isso é óbvio, tá? Então, vocês vão criar um aplicativo e vocês querem que o íconezinho, por exemplo, do aplicativo lá na Play Store, ou quando o usuário está lá no celular, fique o ícone da sua empresa, por exemplo. Essa configuração ela é feita aqui, ó, no sitemap, tá? Então, se faz ele aqui, certo? Então, principalmente para aplicativos, o XML ele usa para configurar o aplicativo. Site também, isso aqui é um tipo de configuração, tá? Então, 2 arquivozinhos aí que são super necessários para a gente fazer, ok? Que é exatamente o arquivozinho, o robots.txt e o sitemap. Então, quando o Google ou o Bing ou o Yahoo entrar, que ele chegar aqui, a primeira coisa que ele vai ler vai ser esses arquivos. Aí, o robots.txt, ele diz o que mesmo, para que serve? Quem me diz aí para que serve o robots.txt? O que o Google não pode acessar. Exatamente, Vanessa. Oi, Samuel. O senhor ainda está no explorador de arquivos? Estou, Samuel. Estou no explorador de arquivos. Está aqui chavado aqui, aí Pronto, eu vou fazer uma... Eu precisava mesmo. O senhor já tinha passado por outra aba, porque tinha travado. Pronto. Eu vou só fazer uma frequênciazinha aqui, viu? Só antes que eu esqueça, porque eu sou tão esquecido, cara. E hoje é que eu tô, viu? Só um instantezinho aqui. Vamos lá. Pessoal, deu para entender aí a respeito desse arquivo robots.txt e do sitemap.xml? Eu entendi. Pronto, legal. Vamos lá. Vamos continuar aqui, tá? Passando aqui, aí nós temos aqui, ó, títulos das páginas, tá, pessoal? Títulos das páginas. O título informa para o usuário e para o Google qual o conteúdo de uma página e que esta está sendo exibida e rastreada. Para definir o título de uma página é utilizado, obviamente, a tag title, tá? Que deve ser colocado dentro da tag header, que é o cabeçalho da página. Então, por exemplo, vamos aproveitar que nós estamos aqui com o Sublime aberto. Vamos abrir aqui um arquivozinho, cadê HTML? Vamos ver aqui. Sintaxe, cadê aqui? HTML. Pessoal, olha só. A partir de hoje, toda vez que vocês forem fazer algum trabalhozinho, tá, no HTML, primeiro, na linha 2, tá, que onde abre a tag HTML, lembrem sempre de colocar esse lang aqui, ó, pt-br. Já expliquei para vocês em algumas partes, tá? Então, esse slide, ele está informando exatamente, ou melhor, explicando exatamente sobre a tag title aqui, ó, dentro do header, ou seja, que vai da linha 3 até a linha 5. Então, a tag title é onde você deve descrever, tá? Onde você deve descrever o nome do seu site, tá? Esse nome, aliás, o nome da página do site não, só uma correção aí. Então, esse nome aqui, como você já sabe, ele vai aparecer na guia lá quando você estiver navegando. Só que não é essa só a utilidade, tá? Não é essa só a utilidade dessa tag title. A tag title, ela serve aqui também, pessoal. Ó, deixa eu pegar aqui uma página, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Olha só. Esse títulozinho aqui, que tem, por exemplo, XML, tracinho, introdução, tracinho, macorate.net, por exemplo. Que a mesma coisa acontece aqui, ó, introdução ao XML, 2 pontos, tutorial completo e tal. Então, esse arquivozinho aqui, ó, esse nome azul aqui, ó, tá? Esse nome azul
ele só acontece porque a gente coloca aqui dentro do título. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, Samuel, por exemplo, Pereira, aí vocês devem até se perguntar, professor, dentro do título aqui, eu posso colocar acentos? Posso colocar espaço? Posso, pessoal. Claro que pode, tá? Então, quando eu venho aqui e coloco o título, e eu coloco, por exemplo, Samuel Pereira, se alguém vir aqui, ó, e colocar Samuel Pereira, ó, Samuel Pereira, por exemplo, então, o que é que acontece? Ó, aqui tem um YouTube também, ó, Samuel, não sei se você sabia, mas tinha que ter um YouTube. Será que você tem alguma conta? Ah, é segredo da audiência, né? Não é você não, Samuel, é esse cara aqui, ó. Tá? Ó, segredo de audiência, não sabia nem desse cara, mas tudo bem. Então, ó, esse nomezinho azul que aparece aqui é exatamente pelo fato da gente usar isso daqui, ó. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, um tracinho, eu posso colocar também, o pessoal usa muito isso daqui, ó, essa barrazinha aqui, ó, e eu posso colocar, por exemplo, alguma descrição para o Samuel. Por exemplo, como é que eu poderia lhe descrever, Samuel, aqui? Samuel? Oxe, o senhor tá falando de mim para me descrever, é? Como é que eu posso lhe descrever aqui? Eu não sei, não. Pronto, já sei. Eu não sei. Pronto, professor, eu não sei. Eu não sei, não. É assim que você quer que eu escreva? Beleza, ficou show de bola, perfeito. Tá? Então, quer dizer, quando eu colocar isso daqui, além dele aparecer, por exemplo, vou salvar aqui, ó. Segunda tarde, por exemplo, vou colocar aqui, ó, CEO. Olha lá, ó, CEO. Eu vou abrir. Aí vocês vão observar que aqui em cima já apareceu, ó. Tá vendo? Ó, Samuel P, não dá para aparecer tudo, mas quando eu utilizo, tá? Quando eu utilizo, aliás, quando eu paro o mouse, ele aparece um monte. Inclusive, ele deu um erro ali, ó. Não sei se vocês conseguiram observar aí, ó. Que onde tinha acentos, observa aí que ele deu um erro, não foi, pessoal? Ele deu um bug aí, ó. Tá vendo? Ó? Então, tá? Deixa eu ver aqui, até uma curiosidade que eu tinha visto esse bug aí. Vamos ver se eu coloco aqui a meta para ver se ele já resolve. Deixa eu ver aqui, viu, se ele já vai resolver. Olha lá, pessoal, tá vendo? A importância de vocês usarem essa meta. Perceberam a diferença ou não? Percebi não, professor, a diferença. Percebeu não? Ó, observe que aparece aqui, ó, Samuel Pereira, barra, eu não sei não, né? Dá pra ler aí? Pronto. Eu vou tirar isso daqui, ó. Vou tirar o MetaChat aqui, ó. Ctrl S. Vamos lá. Vou atualizar. Vou parar o mouse, Samuel, agora. Veja agora aí, Samuel. Tá certo, Samuel, aí? Tá não, professor, agora eu vi aqui. Pronto. Tá estranho esse de não. Então, exatamente. Então, por isso a importância da gente usar esse MetaChat. Aí, olha só, pessoal, esse título aí, tá? Eu acho que tem uma divergência, porque geralmente o pessoal fala em usar umas 60 letras, né? Ou seja, parece que é 64 caracteres e tal. E esses caracteres, ele conta aqui, ó, espaço, ele conta barra, tá? Tudo isso daqui ele conta, tá? Tudo isso daqui ele conta. Eu já vi em alguns locais exatamente falando a respeito disso, que utilize-se, por exemplo, 64 caracteres. Porém, não sei se vocês lembram, na aula passada, né, ou seja, 15 dias atrás, que quando a gente foi fazer a otimização externa, quando a gente for usar o Google AdWords lá,
nós tínhamos 3 títulos para colocar. Então, cada título lá tinha 30 letras. Tá? Então, quer dizer que se eu utilizar aquela lógica, dá 90 letras que eu posso utilizar aí. Não mais que isso. Tá? Então, faz uma descriçãozinha breve e, claro, é a partir daqui que as pessoas também vão localizar você lá no Google. Então, por isso é importante que isso aqui também tenha uma descrição bem clara e objetiva. Por exemplo, se é uma casa de construção, começa colocando o nome da casa de construção, mas faz uma descrição sobre a casa de construção na frente, tá? Porque as pessoas encontram, vai facilitar a vida de todo mundo. Ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta? Hein, pessoal? Oi, meu bichinho. Tipo, tem alguma forma de colocar o nome todinho, o título, né? O título de cima que aparece na guia. Ele diminuir, ficar menor ou ele é do tamanho mesmo? Não, esse tamanho é padrão, Samuel. Ali a gente não tem como alterar, não. Viu? Eu sei que tem como, por exemplo, aqui, ó. A gente colocar, se você observar, tem um símbolozinho aqui do Google, né? Tem aqui o símbolozinho do Google. Eu sei que tem como a gente colocar, porque não é legal que fique essa folhinha aqui, ó. Mas observe que todos estão com o mesmo padrão de letra, estão todos com o mesmo tamanho, então isso daí a gente não consegue alterar, tá? Então isso é um padrão do navegador. Para não ficar feio assim? Então, isso é lá no HTML, cara. Inclusive não tem nem nesse livro. Mas se eu colocar aqui, ó, vamos pesquisar aqui, como inserir imagens na guia HTML. Deixa eu ver se é aqui. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente converter uma imagem em ícone, tá? Porque não é uma imagem grande que você vai colocar. Tem que ser uma imagem de ícone, tá? Ou seja, no formato de ícone. Aqui ele está mostrando pelo arquivozinho de uma outra forma. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, ele está utilizando isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele está utilizando esse aqui, ó, um link rel, shortcut, icon. Pronto. Agora só que não é assim não. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? É porque tem que ser uma imagenzinha do tipo ícone, mas deixa eu ver se eu encontro ela mais fácil aqui. Ah, esse aqui mesmo. É esse favicon que eu... Não. href, type... Pronto. Esse daqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui só pra gente tentar colocar ele lá. Então, ele tem que ser colocado dentro do header. Obviamente, ó, isso daqui ele vai mudar, porque isso daqui, ó, é o endereço do arquivo, tá? Ó. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu pesquisar aqui, ó. BR, tem um site que eu, deixa eu ver se é esse aqui, viu? Icon BR. Não, não é esse. Deixa eu ver se eu encontro aqui um íconezinho. Tem um monte aqui bonitinho. Esses ícones, pessoal, claro, a gente pode baixar ele na... Olha, deixa eu colocar aqui um coisa. Você pode escolher qual é o tipo de arquivo aqui, o tamanho do arquivo que você quer. Eu vou colocar ele bem pequenininho.
Eu acho que é um 24px aqui, download gratuito. Vamos ver aqui se ele baixa. Ele pegou o PNG, não sei se ele vai o PNG, vamos tentar. Deixa eu ver aqui se tem como mudar, viu? Vamos tentar aqui ver se ele vai. Sou curioso mesmo. Olha lá, o arquivozinho. Eu já coloquei ele algumas vezes. Vou colocar dentro de imagem, obviamente que ele é uma imagem. Não sei aqui, porque eu sei que ele é um arquivo PNG. Vamos ver se ele vai aceitar lá. Então, ó, PNG barra PNG. Tipo imagem. Deixa eu ver se aqui. PNG, vamos ver se ele vai lá. Não foi, Samuel. Deu alguma coisa aqui está errada. Ainda não apareceu aqui, ó. Ah, esqueci o ponto aqui, ó. Olha lá. Dá para ver daí, não? Dá para ver aí? Não foi. Pronto. Aí, se você não quer deixar aquela páginazinha, você pode criar, claro, uma logo no seu... No Photoshop, no Illustrator, e você poder colocar ele aqui, ó. Tá? Fica bem interessante, claro, né? Fica outra visão. Tá? Aí só é usar a criatividade. Vamos lá. Tá. Beleza. Então, para mim tirar print. beleza, pode tirar aí o print. Tirou? Deixa eu tirar o print também aqui do computador. Beleza, tira aí. Fica bonitinho. Quando fizer meu site HTML, eu vou. Muito bem, Samuel. Ei, tô achando que tava. Como é? Já que você não tava escutando, não. Não, seu microfone está aberto. Então, pessoal, ó, só um detalhe aí, tá? O que vai permitir, na verdade, que essa imagem ela vá para lá, vai ser isso daqui, ó. Tá? Se eu tirar aqui, ó, é provável que ele não vá. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai também. Ah, ele fica também, ó. Ou seja, se eu colocar só um link href, ele já vai. Deixa eu ver, tirar isso daqui se ele vai. Ele vai também, ele vai de toda forma. Tá? Ou seja, se você colocar só um href, ele já vai embora, já vai funcionar lá. Tá? Bem legal. Sempre eu tinha visto essa estrutura aqui, ó. Por isso que eu não lembrava e fui pesquisar. Tá? Não tinha nem, eu não sabia, na verdade, que se colocasse só o href ele também vai. Como é, Vanessa? Aquele réu, esse réu aí, é o que mesmo, hein? Isso daqui ele só está informando qual seria a funcionalidade dessa imagem. Tá? Só que, pela lógica, ele não iria funcionar, mas eu tirei e ele funcionou de boa. Tá? Aqui informa qual será a funcionalidade, aqui informa onde está a imagem, qual é o nome da imagem, qual é o tipo da imagem, e o type, obviamente, ele informa que é uma imagem do tipo PNG. Se a gente usasse, por exemplo, do tipo ICO, a gente colocava aqui ICO, tá? Mas como a gente colocou, se colocasse JPEG, aqui colocaria JPEG. Mas se você colocar só isso daqui, funciona. Ou seja, o link e o href, somente isso. Ele já funciona.
Tá vendo? Um aprendizadozinho a mais aí. Por isso que eu gosto, pessoal, de quando eu estou fazendo, quando eu estou estudando, e eu gostaria que despertasse isso em vocês também. Tá? Quando vocês estiverem estudando em casa, por que disso? E se eu tirar isso, o que é que vai acontecer? Eu aprendo muito assim, como acabei de aprender com vocês aqui. Tá? Então, se vocês curarem, deixa eu tirar aqui para ver o que é que vai acontecer. Tá? Aí vocês conseguem de boa, vai aprendendo assim. Certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem, pessoal, mais alguma dúvida ou pergunta? Entendi até agora. Tranquilo, né? Beleza, vamos lá, vamos continuando aqui. Vida que segue, né? Dando continuidade aqui, nós temos as descrições de páginas. As meta tags são informações que não aparecem para o usuário, mas podem ser utilizadas para fornecer informações extras sobre o conteúdo de uma página para os sites de buscas, como o Google e outros serviços de internet. Então, pessoal, como é que funciona isso daqui, tá? Então, observe que dentro da tag header, tá? E abaixo da tag title, a gente vai aqui e faz o quê? A gente faz uma discriminação do nosso site. O que é que o nosso site vai... O que é que as pessoas vão encontrar nesse site? Só que, claro, elas não ficam, pessoal, não ficam visíveis para o usuário, tá? Então, não fica visível para o usuário. Por exemplo, eu vou vir aqui abaixo e eu vou colocar aqui, uma meta. Só que essa meta, eu vou apagar isso daqui, que eu já tenho o char7, vou colocar aqui um name. Aí dentro desse name, eu vou colocar aqui, descript. Deixa eu ver só a escrita, pessoal, que eu sou terrível no inglês. Description. Tá vendo, Meta description. E mais à frente, eu vou colocar aqui, content. Aí dentro desse content, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma descrição, tá? Se não me falha a memória, essa descrição aí você pode usar mais ou menos uns 200 caracteres. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, Samuel Pereira é um jovem do interior de Alagoas, precisamente da zona rural de Arapiraca, estudante, deixa eu ver, Samuel, aqui mais, alguma coisa que a gente pode descrever aqui. Estudante, grande... Do 7º ano, ensino fundamental. Não, visionário, eu vou colocar aqui outra coisa, Samuel. Agora demorou, já pensei em outra coisa. Visionário, na prototipagem vou colocar aqui na prototipagem automobilística, certo? Então, quer dizer, pessoal, consecutivamente, quando as pessoas estiverem procurando por Samuel Pereira, se as pessoas pesquisarem até que o jovem interior de Alagoas pode chegar até o Samuel, se precisar, se colocar aqui zona rural de Arapiraca, vai chegar no Samuel, se colocar aqui estudante, vai chegar no Samuel, se colocar aqui grande visionário na prototipagem de automobilismo, também vai chegar até o Samuel. Então, quer dizer, aqui dentro a gente faz o quê? A gente faz uma descrição sobre o Samuel, tá? Então, da mesma forma que, claro, a gente vai fazer para o site. Aí vocês devem colocar o seguinte: professor, eu tenho 5 páginas, tá? Eu tenho 5 páginas. A index, eu tenho produto, eu tenho contato, tal. Eu vou ter que fazer isso que a gente está fazendo aqui nas 5 páginas
Exatamente, pessoal. Vou ter que fazer exatamente isso nas 5 páginas. Por exemplo, se essa é a página principal, eu estou explicando sobre o Samuel. Se eu estou, por exemplo, em produtos, eu tenho que fazer uma descrição de produtos. Quais produtos serão encontrados e tal. Se eu estou em serviço, vou ter que fazer uma descrição dos serviços que serão encontrados. Então, quer dizer, essa configuração que nós estamos fazendo aqui dentro do Reader é algo que você deve inserir individualmente em cada site, tá? E aí, deu para entender? Hein, pessoal? Deu para entender? Deu, professor. Já tirei Tranquilo. até outro print aqui. Pronto, beleza. Olha só, vem outra agora aqui, que é exatamente falando de keywords. Pessoal, keywords, traduzindo aí para o português, quer dizer palavras-chave, tá? Então, quer dizer, tag keywords ou keyword tags. É uma tag, na verdade, é uma meta tag também, só que é uma meta, tá? Novamente. Professor, Oi, meu tio, pode falar. quer dizer que, tipo, eu coloquei vários tipos de palavras-chave. Se eu pesquisar alguma daquelas palavras-chave, eu vou ser encontrado? Exatamente, Samuel, perfeitamente. Qual a dica que eu dou para vocês sobre palavras-chave? Basicamente, as palavras-chave, você deve trabalhar pensando o seguinte: como as pessoas poderiam chegar até mim? Tá? Como é que as pessoas poderiam chegar até o meu site? Com base nisso, aí eu crio as estratégias de palavras-chave. Por exemplo, se o site, o objetivo for de jogos, observe quais são as palavras-chave que estão sendo utilizadas. Jogos, online, Mario, carro, game, free, gratuito, grátis, jogar. Eu tenho que utilizar palavras que fazem com que a pessoa chegue até mim. Inclusive, eu poderia criar, porque nós temos 2 tipos de palavras-chave, inclusive eu já expliquei isso para vocês. Uma delas é a simples, né? Que são essas que foram colocadas aqui, jogos, online, Mario e tal. E existem as palavras de cauda longa, por exemplo, jogos online, se eu juntasse as duas aí, já ficaria uma palavra de cauda longa. Por exemplo, jogos online gratuitos, já seria outra palavra cauda longa. E assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho que pensar como as pessoas chegariam até mim. E como as pessoas vão chegar até o site do Samuel? Aí eu venho aqui, coloco novamente uma meta, tá? Ele vai aparecer o char7 TF8, eu não quero. Vou colocar o name, só que dessa vez não vou usar o description, né? Porque description vem de descrever, tá? Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui, keywords. Keywords, tá? Depois do keywords, eu vou colocar o content novamente. E agora eu vou colocar as palavras-chave. Por exemplo, Samuel. Vou colocar aqui, Samuel Pereira. Posso usar espaço, posso usar acentos? Pode, sem problema nenhum. É como as pessoas chegariam até você, tá? Samuel Pereira. Vou colocar aqui estudante. Vou colocar, por exemplo... Zona rural. Aí, até que já foge um pouco do contexto, por exemplo. Aí, suponhamos que eu colocasse aqui cientista, por exemplo. A pessoa, Samuel, digamos que o Samuel fosse cientista. Aí, eu vou colocar, por exemplo... poderia colocar aí várias outras palavras, Samuel, para descrever qual é o objetivo do seu site. O que as pessoas vão encontrar no seu site, tá? Tecnologia. Pronto, aí eu vou colocar aqui, tecnologia. Claro, poderia colocando dentro do contexto, por exemplo, de tecnologia, qual a tecnologia que você trabalha, por exemplo? Eu posso colocar tecnologia sustentável. Como assim, professor? Tecnologia sustentável? É uma tecnologia que você use com o objetivo
que ela se sustente por ela mesma. Deixa eu colocar aqui uma ideia para você. Digamos que você desenvolvesse um aplicativo onde os agricultores, por exemplo, os produtores rurais da agricultura familiar, eles pudessem vender os produtos que ele produz na roça. Por exemplo, uma macaxeira, uma abóbora, alface, pimentão, coentro, por exemplo, galinha, banana, maracujá, manga, e ele usasse, por exemplo, essa ferramenta para vender os produtos dele. Então, você está utilizando o quê? Uma ferramenta de tecnologia sustentável. Entendi. Vamos lá. Então, esse Keywords, basicamente é isso. É você vir aqui e fazer toda a descriçãozinha, tá, do que as pessoas vão encontrar no site. Ou seja, quais as palavras, tá, que as pessoas vão, digamos, associar. O Samuel a, tá? A mesma coisa o site a, por exemplo, Microcamp, cursos de tecnologia, cursos de idioma, né? Cursos de game, cursos de hardware, cursos de informática. Todas essas são palavras-chave que levam, ou melhor, que trazem as pessoas para o site da Microcamp. Ok? Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, dúvidas, perguntas? Não, obrigado. Não, professor, obrigado. Beleza. Pessoal, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos aqui, ó, conteúdos da página. Quando o Googlebot faz a leitura de uma página, ele somente consegue extrair conteúdos em textos. Por isso, devemos ter cautela no processo de otimização dos sites. Para montar o conteúdo da página, é necessário utilizar os vários recursos da linguagem HTML, para tornar o código que será lido pelo Googlebot o mais claro e semanticamente possível. Então, primeiro aqui, pessoal, olha só, o que seria esse semanticamente correto, por exemplo? Então, se eu quero criar um título, por exemplo, olha só, se eu quero criar um título, eu utilizo a tag, por exemplo, H. Agora, o H1, detalhe, que as pessoas querem usar o H1, 2, 3, 4, 5 e 6 para definir tamanho de texto. Não é esse o objetivo. É o objetivo de quê? É o objetivo de você deixar um texto, como é que eu posso colocar aí para vocês? Onde você dá uma relevância para o Google, para que o Google consiga interpretar, por exemplo, que o H1, olha só, o H1, ele é mais importante, por exemplo, que uma tag P, por exemplo, vou colocar aqui o mesmo Samuel, ó, Samuel Pereira. Olha só, vou salvar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe. É óbvio que, como eu usei ali só o P e o H1, claro, um ficou maior que o outro. Mas eu poderia fazer, deixa eu ver aqui que eu deixei com isso, um ponto e vírgula aqui, ó. Vamos lá. Mas eu poderia fazer da seguinte forma também, ó. Eu poderia abrir um style aqui, eu poderia dizer que a font size, por exemplo, seria 36 pixels, tá? Color, vou colocar orange, por exemplo, tá? A mesma coisa eu poderia fazer aqui, pessoal, ó. Deixa eu só fazer aqui. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, ó, tá? E quando eu salvar, observa que o usuário, aliás, aqui ainda deu uma diferençazinha, não foi? Ó, ainda deu uma diferença aqui. Mas, basicamente, você entenda que nós podemos colocar, por exemplo, os textos de mesmo tamanho. Aqui ele ficou mais negrito pelo H1 e tal, mas eu vou mudar aqui para tentar deixar ele igualzinho, para vocês verem que não vai ter diferença. Eu vou colocar aqui um H3, tá? Só para ver se ele vai ficar igual. Não ficou. Deixa eu ver. Vou agilizar aqui, porque senão não dá tempo. Então, as pessoas querem utilizar por tamanho, tá? E não é esse o objetivo. Então, qual é o semanticamente correto, né? Que a gente fala? É quando você usa as tags exatamente para a sua própria finalidade. Títulos, a gente usa o H,
pode ser o 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e texto a gente usa a tag P. Então, isso seria um semanticamente correto, tá? E o que é que acontece? Por exemplo, eu vou fazer aqui um Ctrl A e vou fazer um Ctrl C, tá? Existe esse site aqui, ó, que é o Validator W3 da organização W3, né, que seria basicamente uma organização que ela regulamenta todas as linguagens, HTML, CSS, PHP. Ela que faz, por exemplo, toda a padronização dessas ideias, dessas linguagens, melhor dizendo. E eu posso validar se o meu código, se esse código que eu montei aqui, se ele está correto ou não. Como é que eu vou validar se ele está correto ou não? Ó, eu vou aqui, cadê? Eu posso fazer isso pela URL, eu posso fazer isso pelo arquivo, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um arquivozinho desse daqui e verificar se ele tem erro ou não. E eu posso também fazer ele através do código direto. Então, por exemplo, aquele código que eu fiz um Ctrl C, agora eu vou fazer um Ctrl V, tá? Deixa eu ver se tem mensagens aqui. E aqui eu vou pedir para checar. Quando eu peço para checar, vamos ver se ele vai, ele me disse aqui, ó, que o site, ó, o documento foi checado completamente, não foram encontrados erros, está show, tá? O arquivo está show de bola. Se eu pegar, por exemplo, olha só aqui, viu, pessoal? Se eu pegar esse site aqui, ó, eu vim aqui fazer isso, ó, Ctrl C, olha só, vou voltar aqui, tá? Só para você ver se vai ter erros. Cadê aqui? URL, aí eu venho aqui, ó, Ctrl V, vamos ver se ele vai ter erro, vamos pedir para checar aqui. Ele vai ler, essa plataforma, ele vai ler todo o código HTML e olha a quantidade de erros aqui, ó, que ele encontrou. Tá? Ou seja, em toda a página ele encontrou aqui, ó, vamos ver aqui, ao todo deu 26, mas nem todos são erros, porque ó, tem erros sérios, ou seja, erro fatal, erro sério, tá? Tem simplesmente erro e tem recomendações, que não é bem um erro, tá? Ele fica só com uma recomendação. Então, quer dizer, essa página, ela perde credibilidade por ter esses erros aqui. Tá? Então, ela perde credibilidade. Então, se por acaso ela não tivesse todos esses erros aqui, a credibilidade com o Google seria maior, ele teria mais pontos, né? Então, o Google, claro, ia gostar mais, né? Ia dar mais valor. Não só o Google, mas todos os navegadores em si. Então, qual é, obviamente, a forma mais recomendada? Que não tenha erros, tá? Ou que tenha um mínimo de erros possível, tá? Então, isso daqui seria o desejável, tá? A partezinha aqui do arquivo, ó, se eu vim aqui, ó, vou escolher outro arquivo, tá? Deixa eu ver aqui, aulas MC, segunda tarde. Vamos pegar aqui, aula de reforço, não, vamos pegar aqui caixas. Vou pegar essas caixas aqui. Ó, vou pedir para checar. E vamos ver, tá checando ali. Também, ó, tá outro documento perfeito, tá? Inclusive, ó, uma coisa que o Google preza muito é a velocidade que o site ele vai abrir, viu? Ó, o meu, por exemplo, ele deu aqui, ó, 14 milissegundos, não tem nenhum erro, perfeito. Só que é fácil, né? Porque são poucas linhas, 100 linhas, 200 linhas, é uma coisa muito fácil. Agora, você pegar isso daqui, vou pedir para checar de novo, tá? Só para mostrar um detalhezinho aqui para vocês. Vou descer até o final. Esse site, ó, ele demora quanto? 432 milésimos de segundos para abrir. Quer dizer, ele demora muito tempo para abrir. É outra forma que o site perde ponto com o Google. Então, para o Google, ele quer que todo o código esteja perfeito, sem erros, e ele quer que o site ele abra bem rápido. Vai ter uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês mais à frente, inclusive é uma ferramenta do Google mesmo, tá? Que a gente pega o linkzinho aqui, ó, a gente pega esse linkzinho, joga lá no site, nessa ferramenta do Google, e ele diz quanto tempo aquele site leva para abrir, se essa velocidade é satisfatória ou não.
tá? Se é uma velocidade boa ou não, tá? Então, a gente vai fazer esses testes mais à frente. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse validator, sobre erros, sobre a velocidade que a página abre? Alguém tem alguma palavra? Pode falar. Para a pessoa abrir esse site aí que você colocou, tem que colocar o nome dele, é? Para procurar na internet? Não. O senhor não colocou para mostrar se tinha erros ou não? Sim. Aí, tipo, como é que coloca? É o nome dele, é? O nome do Sim. site? Você pode fazer assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse link, claro, eu já estava salvo. Tá vendo que aqui em cima tem um linkzinho, ó? Se você quiser ir direto, ó, validator, tá vendo, ó? Validator.w3.org. Só até aqui, tá? Só essa parte aqui. Se você acessar, ele já vai direto, tá? Se você acessar, ele já vai direto. Se você não lembrar, ó, inclusive se vocês quiserem, aproveitem e anotem aí, ó, validator.w3.org. Anotou? Sim. Pronto. Se você não lembrar, o que é que você pode fazer aqui, ó? Se você colocar validator, ó, observe que ele já deu aqui, ó, W3C, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Eu vou deixar só validator, tá? Observe que ele já dá o primeiro link aqui, ó, validatorw3.org. Tá vendo, ó? Observe que vai dar no mesmo site. Entendeu aí? Entendi, obrigada. Beleza. Aí nas próximas aulas a gente vai vendo outras coisas, vou mostrar para vocês outros recursos, certinho? Ok? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. De boa, né? Tranquilo, pessoal? Então, sendo assim, tá? Estão todos liberados. Segunda-feira continuaremos a aula com novos recursos aí. Ok? Estão liberados, fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, até segunda. Tchau. Tchau.